Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Eu quero ler uma escritura aqui com os irmãos. Professor, irmão. Eu quero ler duas escrituras com os irmãos. Vamos ler Apocalipse. Que é a escritura que nós estamos meditando, né? Mas quero ler uma outra escritura aqui também que ontem me veio por inspiração ali em Alvorada. E eu quero deixar o Espírito Santo nos conduzir nessa noite e através da sua palavra, né? Vê que Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Não tem como nós, os crentes da mensagem, não estarmos familiarizados com essa escritura, né? Aleluia. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Os irmãos querem repetir comigo? Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Não foi meia hora completa, quase meia hora, né? Aleluia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, essa noite especial que o Senhor tem nos dado, onde a gente pode se reunir num lugar simples como esse, pessoas simples aqui sentadas, mas pessoas que amam a Jesus Cristo. E eles vêm aqui nessa noite, Senhor, para poder ter comunhão com o Senhor, companheirismo, em torno da Tua palavra. Eles vêm aqui para se assentar na mesa do Senhor e participar do banquete sempre que é a Tua palavra. E aqui, Senhor, podemos nos alimentar das variedades do Senhor. Às vezes aquilo que nós mais gostamos, às vezes aquilo que é necessário para nosso crescimento, para nossa saúde espiritual. Mas cada um desses menus provido do Espírito Santo é o Senhor que tem nos trazido, Senhor. Nós, como homens, somos tão incapazes, nos sentimos tão indignos de nos colocar nessa posição e parece que nunca nos sentimos à vontade com o púlpito. Há sempre um temor, há sempre algo que nos atinge aqui, Senhor. E isso faz com que nós ficamos sempre na sua dependência. Agora, Senhor, confirma a tua obra nessa noite, o plano que o Senhor tem para realizar, e fale conosco pela tua palavra de uma forma sobrenatural e uma forma especial. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Aleluia. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a todos os irmãos aqui nessa noite, presente, né? Damos boas-vindas a todos, né? Os irmãos que estão aqui conosco, irmão Edgar com sua família, irmã Zoraide ali, né? Sempre conosco aqui, nesses cultos, que era para ser, né, irmão Edgar, de 15 dias, né? Mas, por força maior, estivemos aqui só no ano passado, segundo a irmã Emília, né? Mas eu sei que também os irmãos compreendem, né? O acontecimento ali, o fato. Eu estava esse dia falando para os irmãos sobre ouvir a voz de Deus e Deus falar conosco. O irmão Gildo teve uma inspiração, né, quando eu saí depois do culto para levar os irmãos lá depois da vigília.
Quando o irmão Gildo viu entrando no carro, ele teve um pensamento assim, né? Sim, eu vou avisar para o pastor não ir, mandar para o lugar dele. E acabou o irmão Gildo não me falando, né? Talvez se tivesse falado, não teria acontecido problema com o carro, né? Acabei indo, deu o problema que deu. Mas também Deus sabe também, né? Qual foi o motivo também que eu fiquei esses dias assim, em Canoas, Alvorada e outros lugares que a gente tinha que atender, né? Deus sabe melhor. Mas bom que nós estamos aqui, né? Nessa noite aqui, nosso primeiro culto de 2024, aqui na cidade de Canoas, aqui, os irmãos aqui. Também outra escritura que eu quero também deixar aqui para os irmãos, também é São Mateus 25, versículo 11 e 12 também. Quero ler aqui para os irmãos também. Também outra escritura que os irmãos também estão familiarizados também com essa escritura, né? Nós temos a mensagem. São Mateus capítulo 25, versículo 11 e 12. Diz assim: Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo, não vos conheço. Essa frase é chocante, né? Deus ajude a ouvirmos isso somente em forma de pregação e ensinamento, né? E nunca vem acontecer de nós escutarmos isso literalmente, né, da boca do Senhor, né? Não vos conheço, não vou abrir a porta, eu não conheço a vocês. Deus nos ajude, né? Então, irmãos, eu estou falando um tema para os irmãos, ali em Araranguá. Eu sei que alguns irmãos aqui nos assistem pela internet, então os irmãos que assistem estão acompanhando o que o Espírito Santo tem nos dado, nos trazido, né? E eu disse para os irmãos em Araranguá outro dia que eu nunca me senti, irmão Cláudio, assim, vou dizer, capacitado, e graças a Deus por isso, né, que a nossa capacidade vem do Senhor, né? Eu nunca me senti muito capacitado para entrar em alguns assuntos da mensagem, assim, sempre tive algumas limitações em alguns pontos. E um dos pontos que eu sempre tive muita limitação, bastante, eu vou dizer assim, sempre foi Apocalipse capítulo 1 e versículo 8, que é a abertura do 7º selo, né? E tendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Eu não sei se isso provém de vou dizer assim, de um trauma, porque quando a gente aceitou a mensagem, a Apocalipse 8 e 1 era polêmico, né? Então, a disputa que havia entre os grupos de irmãos, né? O 7º selo foi aberto, não foi aberto. Então, nós que pendíamos para o lado que não tinha sido aberto, né? Então, a gente não queria nem tocar nisso, nem vamos mexer nisso, porque Mombrana vai ter que retornar para que isso seja revelado para nós, né? Então, dentro desse pensamento, nós tínhamos um certo temor, assim, de caminharmos nessas escrituras. Vocês sabem que trauma fica, né? Eu já passei várias vezes por dentro de São Paulo, pelo anel viário por fora. Mas duas ocasiões, uma vez o irmão errou o caminho e eu tive que passar por dentro da cidade de São Paulo. Atravessamos a cidade de São Paulo para poder pegar lá Fernão Dias, poder ir lá para o estado de Minas Gerais. E outra ocasião nós tivemos que entrar, porque nós estávamos com o carro a gás, nós tínhamos que entrar dentro da cidade para poder ir abastecendo, né? E não sei se quem já dirigiu em São Paulo, se já dirigiu em São Paulo. É horrível o trânsito lá, né? É horrível. Mas, irmão, sabe que eu nunca tive problema de dirigir na cidade de São Paulo. Eu tenho mais problema dirigindo no centro de Porto Alegre. Porque aquele trauma de infância, Porto Alegre é grande, se perde. E a mãe, quando chega em Porto Alegre, tem que levar alguém junto para não se perder em Porto Alegre. E quando eu fui fazer os documentos, não leva alguém contigo. Aí o Marquinhos, teu irmão, ia pousar na tua casa, o Marquinhos me levar em Porto Alegre, porque ele sabia as ruas certinho. Então, claro que se eu pegar o carro com o GPS, eu vou em Porto Alegre. Mas sempre com um pouquinho de temor, assim, de ir até Porto Alegre.
que fica aquele trauma, né? Quando eu comecei a visitar o irmão George, que mora lá na Zona Sul, Deus, que dificuldade. Até aprender ir sem GPS era uma dificuldade. Uma vez estava indo de manhã, aí eles fecham a beira-rio ali para o pessoal poder correr. Eu cheguei ali agora, para onde é que eu vou? Pô, vou tentar acompanhar os fluxos, né? Aí saí lá atrás, do outro lado do beira-rio, eu disse, meu Deus, agora eu estou perdido mesmo. Tive que parar o carro, ligar, manda a localização que eu estou perdido. E eu acredito que o sétimo selo, para mim, um longo período da minha caminhada ficou mais ou menos assim, né? Ficou assim, difícil entrar. Mas eu creio que conforme nós vamos caminhando no Evangelho, e a gente vai percebendo que, embora o mistério de Deus ele é profundo, irmão Cláudio, mas quando o mistério de Deus também ele é revelado, a gente percebe que ele se torna também simples, né? O Senhor pode todos os mistérios que foram revelados através do sétimo anjo. Quando nós pegamos a mensagem Senhores, esse é o tempo, nós temos ali 11 mistérios declarados e outros que depois ele vai recitando de mistérios que ele foi revelando no seu ministério, né? Os irmãos que leram essa mensagem, Senhores, esse é o tempo, estão lembrados, né? E aí você vê que depois de revelado, até para isso é simples, né? Porque Deus é simples, né? Deus opera na simplicidade. Então não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente achava que era, né? As coisas de Deus são simples. E eu disse para os irmãos, não que eu acha que seja simples pregar os outros selos. Mas a gente tem mais base para se firmar, para falar dos outros selos, do que do sétimo selo, né, irmão Cláudio? Por exemplo, para falar do primeiro selo, tem o irmão Breno falando claramente. Aquele cavaleiro que sai montado sobre o cavalo branco, uma falsa justiça. Ele tem um arco, mas não tem uma flecha, é um fanfarrão. Parece que é, mas não é. Esse é o espírito anticristo na primeira era, saindo para conquistar, né? Mesmo Nicolaita, né? Dividir para conquistar. Então, né, irmão Edgar, você tem bastante base para se firmar para poder pregar o primeiro selo. Tem um pastor que já partiu, né? Saudoso, né? Que os irmãos contam que ele começou a pregar os selos e ele passou a vida toda, né? Não sei. 30 anos de ministério, diz que nunca saiu do primeiro selo, né? Diz que nunca saiu. Sempre quando ia falar do selo, ficava no primeiro selo. Claro que a gente sabe que é mais fácil, né? Mas parece que o sétimo selo sempre traz um pouquinho assim de desconforto para o pregador pregar, né? Principalmente aqueles que têm temor de Deus e não querem falar qualquer coisa, né? Os que realmente querem trazer aquilo que é a palavra, né? Então, me aconteceu um fato ali que eu comentei com os irmãos. Está chegando alguém aqui pro culto, né? Deixa os irmãos entrar aqui, né? Que bom que o irmão André veio. Estava preocupado porque ele não sabia que tinha culto. Deixa o André entrar com a família. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Então, estava comentando com os irmãos que eu estava lendo a mensagem de Hebreus há muito tempo atrás, a série Hebreus, e quando eu cheguei na parte de Hebreus que fala a respeito, capítulo 6, não lembro quando o irmão Branco pregou a mensagem de Hebreus capítulo 6, que ele leu a mensagem de Hebreus capítulo 6 e pregou Hebreus capítulo 6, 5 e 6, primeira parte, lembra, né? E depois, no outro dia, ele pregou Hebreus capítulo 6, segunda parte. Pregou 2 vezes o 5 e o 6 junto, depois o 6 sozinho, que era a segunda parte. Quando o Mombré prega a mensagem Hebreus capítulo 6, segunda parte, ele lê a escritura, que nós conhecemos, né?
Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos, as obras mortas e fé em Deus, do batismo, imposição de mão, ressurreição dos mortos. Isso faremos se Deus o permitir. Né? Que isso acho que está no versículo 3, né? 6 e 3. Aí quando o irmão Branham chegou no segundo culto para pregar a segunda parte, o irmão Branham traz com ele o léxico grego, que é um dicionário do Novo Testamento, que tem todo o Novo Testamento no grego. Ele diz assim, agora eu vou ler para vocês da maneira correta como está escrito, porque alguns irmãos se baseiam muito no inglês, né? Claro que o inglês está bem mais próximo do que o nosso português, né? Mas ainda assim, o irmão Branham às vezes recorria ao grego, né? Que ainda o grego está mais próximo do que o inglês, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, né? E aí quando o irmão Branham lê a Escritura, ele lê assim, pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo as formas de reformas que produzem morte. Foi assim que ele leu. Aí o irmão Branham mostra para os irmãos, para o povo, que todos os reformadores que vieram e trouxeram reforma, as reformas só produziram morte, né? A reforma não pôde trazer vida. Então as formas de reforma só produziu outras denominações, né? Lutero trouxe luterano, Wesley trouxe metodista, os pentecostal trouxeram diversas, centenas de denominações pentecostal por aí, né? Eu passei, cada esquina tem uma denominação pentecostal diferente, né? Então a gente vê que todo tipo de reforma realmente produziu morte, né? E aí quando eu li isso, eu sempre tive um desejo no meu coração, como é que será que é esse léxico grego, né? Sempre tive desejo assim, de saber, de conhecer. E agora, recentemente, né, com a internet, que pode ser uma maldição na vida das pessoas, também pode ser uma bênção, né? Depende de como as pessoas usam. Pessoal em Mercado Livre, compra e venda. Pedi para a menina do irmão João, a Esther, disse, Esther, veja para mim se tu consegue esse livro aqui, escrevi para ela. E ela começou a procurar. E encontrou, pastor, eu encontrei na internet. Tá, então manda vir, pede. Aí passou um tempo, eu naquela ansiedade, né, não via a hora de chegar o léxico grego. E aí, quando terminou o mês, mandaram dizer para ela que não tinha mais e mandaram o dinheiro de volta. Fiquei um pouquinho frustrado, né? Disse, Deus sabe melhor, deixa assim, né? Aí o irmão João disse para mim, vamos dar uma chegadinha aqui na livraria aqui para a gente dar uma olhadinha. Se a livraria de cidade pequena, né? Não deve ter quase nada, né? Mas uma coisa interessante, se parece que o Espírito Santo me guiou, né? Eu entrei na loja, passei por todos os livros que tinha, Bíblias, e fui direto no cantinho, olhei lá, estava lá, léxico grego do Novo Testamento. E está aqui o livro que eu quero. Daí eu peguei, eu vou comprar esse aqui. Nunca fiz uma venda tão rápida assim. Tá? Então, hoje eu fui abençoado, tu foi abençoada também. Nós fomos abençoados. Aí, levei o léxico para casa. A princípio não entendi nada, tive que fazer umas aulinhas, né, para compreender as letras lá. E Deus foi me dando graça. Vocês creem que o Espírito Santo nos ensina até a ler as coisas? Deixa eu parar aqui e contar o testemunho para os irmãos. Quando eu fui no Rio de Janeiro, em 99, eu adquiri lá no Rio de Janeiro os 2 livros, Ordem de Conduta e Doutrina, só tinha espanhol, volume 1, volume 2. Aquele Ordem de Conduta e Doutrina tem todas as perguntas e respostas do Branham, mas em espanhol. Eu trouxe aqueles livros e comecei a ler. A primeira que tem é Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Comecei a ler. Meu Deus, dificuldade espanhol. Eu estava na casa da Marilene, minha irmã, meu irmão tinha partido, nós ficamos lá uns dias com ela, até que eles desmanchassem a casa do meu irmão ali do pátio ali, aí nós estávamos lá com a mãe. Tempo de luta, né? Mas coisas boas também acontecem nos tempos de luta, né? Eu me lembro que nós estávamos bem sensibilizados, e parece que a partir do meu irmão, parece que nos aproximou mais de Deus naquela época, né? E eu me lembro que um irmão chegou lá, o Heleno aqui, o genro do irmão Gomes, olhou os livros e brincou comigo. David, vai te doutorar agora com isso aqui, hein? Com os 2 livros, né? Aí eu me lembro que eu me ajoelhei e orei, Senhor, eu não tenho, mal sei o português. Né? Logo que comecei a pregar, como os irmãos me corrigiram meu português, chegamos na rua depois, David, aquela palavra tu falou, não é assim, viu? Obrigado, irmão, na próxima vez eu acerto. Senhor, mal sei o português. Mas se o senhor quiser me ensinar aqui o espanhol, senhor, estou com essa preciosidade nas minhas mãos aqui.
E terminei a oração, abri perguntas e respostas sobre Gênesis. Irmão Cláudio, eu comecei a ler, parecia que eu estava lendo em português. Irmão Edgar, testemunho como eu fiz campanha sobre Gênesis capítulo 1 depois da igreja, né? Aquele Gênesis capítulo 1 me abriu, assim, um horizonte, assim. Aí comecei a fazer umas quantas campanhas, lembra? Falando sobre o livro de Gênesis, né? Deus nos ensina, né? Todas as coisas, né? Aí Deus me deu uma orientação, uma graça ali, comecei a ler esse léxico grego. Aí me veio o pensamento, como todo crente da mensagem, que sabe que essas coisas são importantes, pensei assim, como é que será que está o sétimo selo no grego? Vou dar uma olhadinha, meio por curiosidade. Aí abri lá, estou lendo a escritura, aí eu paro aqui também, digo assim para os irmãos, que quando eu falo, irmão Edgar, do sétimo selo, eu quero ser bem consciente no que eu estou falando, porque o profeta diz que é muito sagrado, né? Realmente estamos caminhando em gelo fino quando falamos do sétimo selo, e eu não quero aqui quebrar o gelo e todo mundo afundar comigo, né? Ensinar alguma coisa que não seja, os irmãos dizer amém para isso, né? Quero realmente ser cauteloso, ser zeloso pela palavra, né? Saber como caminhar nesse sétimo selo. Eu sempre digo assim, não se resume o sétimo selo apenas em um evento, irmão Cláudio. Porque quando o profeta se refere ao sétimo selo como a terceira puxada, como o sétimo pico da montanha, né? Ele diz que aquilo subiu, aqueles altos e baixos, foi as altos e baixos do ministério dele, né? A cura, a primeira puxada, os 2 montezinhos, depois a perca da esposa e da filha, depois sobe de novo o discernimento, depois o problema com o governo, depois sobe de novo, na terceira puxada, aquilo entra a eternidade adentro, né? Então, o sétimo selo, aí o profeta disse assim, o sétimo selo é como um rojão que você explode, e daquelas 5 bolas de fogo que sai mais 5 de cada uma, que dá 25, de 25 dá 125, e vai uma reação em cadeia, nunca acaba, né? Então seria injusto chegar aqui e dizer assim, olha, irmão, o sétimo selo é isso. Pode ser, é isso, mas também é mais isso, mais isso, mais isso. Por exemplo, assim, alguns irmãos que começaram a enxergar o sétimo selo, eu me lembro que eles resumiam o sétimo selo na descida dos 7 anjos. Não, o sétimo selo se cumpriu em 63. Não, 63 também faz parte do sétimo selo. Mas não é todo o sétimo selo, os irmãos compreendem isso, né? Também é, mas não é todo. Por exemplo, assim, eu compreendo por que ele desceu como juiz supremo hoje. Sei por que ele está como juiz. Se der tempo, vou riscar aqui no quadro, mostrar para os irmãos como é que eu vejo ele como juiz no sétimo selo. E sei também que essa nuvem ficou 28 minutos no céu, que está apontando para o sétimo selo, quase meia hora. 28 minutos é quase meia hora. Eu estou consciente disso. Então, quando eu olho, o profeta olhou muito tempo para isso aqui, irmão Edgar, e o profeta via apenas 7 anjos. E muito tempo o profeta falava desses 7 anjos. Até que chegou o dia, que o irmão Brando não sabia tudo, irmão Cláudio. O irmão Brando também foi recebendo mais luz, como nós vamos recebendo. Quem sabia tudo era Jesus, como eu preguei outro dia. Agora nós sabemos, Senhor, que tu sabe tudo e não precisa que ninguém te ensine nada. Esse é o Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana também foi aprendendo. E o anjo do Senhor o corrigiu algumas vezes. E o irmão Brana volta a público. Olha, irmãos, eu pensava que era assim, mas não é assim. E vocês sabem que isso é mensagem, né? Quando o irmão Brana estava no seu quarto, orando a Deus, e essa foto estava na beira da sua cama, virada ao contrário, que a revista está assim, logo a voz do Senhor veio para ele e disse assim, ó, vire a foto para a direita, que nós conhecemos, tem até um hino, né? Quando o irmão Brana virou a foto para a direita, disse que foi em 65. Por isso que alguns irmãos pegam as mensagens até 64, irmão Brana, que é 7 anjos. Mas quando chegou em 65, o irmão Brana pregou a mensagem tentando fazer um serviço para Deus fora da vontade de Deus. Ele disse, eu estava no meu quarto orando, e eu ouvi que o Senhor disse para mim, vire a foto para a direita. Eu pensei, virar a foto direita? Não, vire para a direita. Quando eu vi, ali estava o Senhor Jesus Cristo. Vocês não vêem os seus olhos, seu nariz, a sua barba? Vocês não vêem a sua peruca branca como juiz supremo? Claro que o profeta, ele começou a enxergar essas coisas, né? Então nós sabemos, faz parte dos 7 selos também. E nós vamos compreender por que ele está ali
com a peruca branca, né? Com seus olhos como chama de fogo. Amém. Vocês estão felizes? Bom, e aí, quando eu fui ler lá no léxico, irmão Cláudio, dizia assim: e tendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Aí vem a tradução das palavras, né, do grego. A palavra silêncio lá, está escrito lá de uma forma, e diz assim, silêncio. Pode ser ausência de som, silêncio. Meia hora, vamos fazer 1 minuto de silêncio. Sem som nenhum. Ausência de som. Ou pode ser guardar um segredo. É claro, irmão, quando tu lê isso aí, tu como um crente assim, vou usar a expressão, tu como um crente da Bíblia, na hora assim, o teu espírito se alegra, e claro que Deus começa a te enviar escrituras e parágrafos, né? E aí não é habilidade de estudo. Tu percebe que é uma inspiração. Irmão, eu sou o camarada mais esquecido que existe, sou eu. Às vezes estou pregando, assim, estou citando parágrafo, escritura, quem olha assim pensa, ah, que mente boa nada. Eu sou horrível para guardar as coisas. A gente sabe que é uma inspiração de Deus. É Deus que traz escritura, traz parágrafo. E aí, irmão Cláudio, quando eu li isso, qual é o parágrafo que me veio? Li para os irmãos em Araranguá. Não vou ler aqui para nós gater, vou falando, vocês sabem o que está escrito. Pode conferir depois nas mensagens. Aqui os 7 selos. O irmão Branco está pregando o 7º selo. E daqui um pouquinho, irmão André, parece que ele fala, ou parece que alguém fala na boca dele e diz assim, pare. E eu estava escutando. Então, estou lendo, estou escutando o MP3. E o irmão Branco está pregando ali. Meu Deus, o profeta está falando tanta coisa boa no 7º selo. Daqui um pouquinho, claramente, stop. Pare. Não siga mais adiante. Diz, ó, eu não me sinto mais dirigido a falar. Claro, irmão Edgar, que eu entendi. Pare, não fale, porque guarda silêncio. Não conta nada para ninguém. Porque isso quer dizer também silêncio. Ó, não conte nada. Por isso que o profeta disse, o 7º selo não será uma revelação que vai ser dada ao público. Ela é para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza, talvez não todos, mas eu tenho certeza, que a maioria de vocês aqui sentado, vocês sabem no coração o que é esses mistérios de Deus, mas tu nunca consegue passar isso claramente para os outros. Tu até tenta, mas parece que não é dificuldade, não é Deus que faz isso. Parece que tem alguma coisa que tu não consegue ser objetivo concernente a esse mistério de Deus. Por quê? Porque esse mistério parece que é algo tão individual para cada um do grupo da noiva de Jesus Cristo. É silêncio, não fala nada, não conte nada para ninguém. Aí, na hora, o Espírito Santo fez eu voltar na mensagem, Mandegar. Eu não me sinto dirigido a dizer mais nada, eu paro aqui. Se eu partisse agora, você vê as minhas anotações, está aqui notado, mas eu não me sinto dirigido a falar mais nada. Claro, eu também compreendo que tem outras coisas que acompanham isso, né? Por exemplo, assim, nós tivemos os altos e baixos nas duas puxadas do irmão Brana. O irmão Brana teve altos e baixos, como ele falou das montanhas. Por quê? Quando o irmão Brana tem a visão de como que Deus daria para eles o novo ministério, como seria a mudança de ministério, foi através de algumas visões. E uma delas aconteceu junto, né? Vou dizer assim, em sentido composto. Aparece a pescaria e aparece também o irmão Brana com um sapatinho de criança. Quer que lembra do sapatinho? Sapatinho de criança. Sabe que o buraquinho do cadarço da criança é bem pequenininho, né? E o irmão Brana estava com uma corda de 1 polegada, tentando colocar ele como cadarço. Não entra, né? E aí, quando o anjo aparece para ele, para corrigir ele da pescaria, que ele atirou a linha, puxou muito rápido, e ali tinha um monte de ministro, e aí eles começaram a gavar, né? A gente tem que cuidar com a gavação, né?
Irmão Branco, sim, esse é pescador. Esse é o cara. Se a gente não vigiar, esse espírito faz a soberba entrar no pregador e o pregador cai. O pregador tem que vigiar para a nossa soberba não entrar no coração dele, né? Paulo disse, se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar no Senhor. No Calvário de Cristo é sempre se gloriar, né? A honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo, né? Mas o povo da mensagem tem a tendência, né, de ter os seus ídolos, né? Mas enfim, isso seria assunto para outro dia. Mas tem uma tendência, né, de ter os nossos ídolos em nosso coração, né? Vocês vão lembrar que Ezequiel estava em casa lá, alegre com Jesus? Aí veio aqueles anciãos. Aí Deus disse assim, Ezequiel, tá vendo aqueles anciãos lá? Estão vindo me consultar. Porque eles consultavam o profeta sempre, né? Então tu vai dizer para eles o seguinte, que eles estão vindo me consultar, mas assim diz o Senhor, eles levantaram os ídolos nos coração deles. Aí quando os anciãos chegam pronto para questionar a Deus, o profeta Ezequiel diz, o seguinte, vou dizer agora para você, assim diz o Senhor, vocês já levantaram os ídolos nos corações de vocês. Mas na minha casa não tem nenhum ídolozinho lá, não tem, mas no coração de vocês está cheio. Então, se o povo não vigiar, a gente tem essa tendência, né? De levantar os ídolos em nosso coração. E aí os homens começaram, irmão Brana, esse aí pesca. Sim, eu pesco, eu vou dizer para vocês como é que eu faço. O Senhor disse para mim me fazer assim, para me atirar assim, e foi explicando. Quando o irmão Brana puxa a linha, que era a terceira puxada, ele puxa um peixinho pequenininho que era quase menor do que o anzol dele. E a linha dele se embaraçou toda. Quando a linha se embaraçou toda, o anjo do Senhor aparece novamente, perto dele, e o irmão Brana está meio que nervoso, meio que chorando. Ele diz assim, esse é um tempo perigoso. Tu não pode deixar a tua linha embaraçar nesse tempo. E aí logo já muda a cena. Logo ele já está com o sapatinho, com aquela corda, tipo um cadarço sentando, colocando no buraquinho. Aí o anjo diz para ele assim, isto é, tu tá sempre tentando explicar tudo aos bebês pentecostal. E por isso que surgiu personificação. O irmão Branco falava muito da mão, que pegava na mão, que como é que acontecia na mão. Irmão, tinha um monte de gente com sangue na mão, com óleo na mão, todo mundo tinha alguma coisa na mão. Porque o profeta explicava demais. Quando chegou no tempo do discernimento, também ele explicava, você é que explicava, né? Irmãos, meu subconsciente, um profeta, está ligado ao subconsciente, está junto, o profeta pode ter sonho acordado. Ele explica demais. E não era para ele fazer isso aí. Como é que era para o irmão Brana lidar com as duas primeiras puxadas? Era para o irmão Brana ensinar o povo a ter fé. Porque, vocês veem que tudo volta para a simplicidade da palavra? Não pode ser uma coisa assim, fora da palavra, assim, um mito, sabe, irmão Edgar? Tem que ser a palavra. O senhor pode dizer que com todo esse mistério, mas o que era para acontecer? Era para trazer o povo a receber fé. Faz com que o povo creia. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Todos que se achegam a Ele, seja para receber cura, para resolver um problema, ele tem que chegar a Deus, irmão Cláudio, com fé. Então essa era a ordem de Deus, faz com que o povo creia, que eles tenham fé. Aí quando chega na terceira puxada, o profeta ele não é claro no que ele está pregando. Você pode ver que ele se torna subjetivo. Vai falando e parece que vai deixando assim para que o povo possa ir captando, né? Por quê, irmãos? Aí eu vou falar outra coisa para os irmãos. Isso aqui é importante, gente. Agora eu vou falar tipo um pentecostal. E nós somos verdadeiros pentecostal. Gente, nós temos que saber de uma coisa. Como é importante, irmãos, as pessoas saber a necessidade que tu tem que ter o Espírito Santo. Tu tem que ter o Espírito Santo. Sim, é o fundamento de tudo. Eu vou dar um exemplo por que eu estou falando isso. Tá, olha o exemplo. Mais ou menos pelo capítulo 15 de Atos Apóstolos, os apóstolos estão reunidos porque aconteceu alguma coisa assim. Paulo está pregando numa sinagoga, os judeus meio que rejeitaram e os gentios receberam a palavra. No outro dia o Paulo foi lá, estava cheio de gentio para ouvir a palavra. Aí o Paulo disse, agora então nós nos voltamos para os gentios, porque está escrito
que ele seria a luz para os gentios, e do meio dos gentios teria um povo para o seu nome. Quando Paulo volta em Jerusalém, tinha aquela polêmica. Como assim? Volte para os gentios? Se o Senhor disse que era para ir as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Você não sabe que os gentios são povo imundo? E aí começa a discussão, e a Bíblia diz ali, e houve não poucas discussão. E outra coisa, irmão, todo judeu, todo povo daquela região, irmão, eles falam gritando. Já viu um judeu conversando? Irmão, eles gritam. Eles falam gritando. O árabe, então, parece que está brigando sempre. É a conversa normal deles. E a língua deles é forte, né? Imagina toda aquela gente, tudo falando alto, né? E não houve poucas discussões entre eles. Mas daqui um pouquinho alguém, irmão, recebe uma inspiração e traz o recado do Espírito Santo para o povo. Irmão, quando aquele que recebe a inspiração, tipo o pato, aquele que recebe a inspiração e sai voando, traz o recado para o povo, irmão, acabou a discussão. Por quê, irmão Cláudio? Porque todos tinham o Espírito Santo, e o Espírito Santo testificou no coração de cada um que aquele recado era de Deus. Acabou a discussão. Então tá, irmão, parei uma discussão por aqui. Vamos fazer o seguinte, separe Paulo e Barnabé, então vocês ficam com o evangelho da incircuncisão, nós ficamos com o evangelho da circuncisão. Só ensina o povo lá a se abster dos ídolos, das comidas sacrificadas, das prostituição, prega para eles então. Porque a soberania do Espírito Santo na vida da congregação, do ministro e dos irmãos, que aquilo testifica no coração de todos. Acabou a discussão. Aí a gente compreende por que a mensagem sempre leva a isso. As pessoas receberem o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, irmão, está no coração da pessoa, aquilo testifica. E eu já dei testemunho para vocês de eu estar sentado, ouvir pregação, e não porque eu conhecia, porque eu tinha a mensagem decorada, não. Mas alguma coisa lá no meu coração dizia assim, não está certo isso, não está certo, não está certo. E eu parar de escutar a pregação, procurar a mensagem, chegar lá e não estava certo mesmo. O Espírito Santo foi nos dado para isso, para nos guiar em toda a verdade. Nos ensinar todas as coisas, né? Sabe aquele sentimento que te dá assim? Eu estou com esse sentimento estranho. Aleluia. Quando surge esse sentimento estranho, tem que dar uma paradinha. Pode ser o Espírito Santo dizendo, cuidado, stop, pare. Amém, Jesus. Bom, e aí que um outro ponto, né? A hora passa muito rápido, nós temos a ceia do Senhor. E aí, irmãos, olha que essa escritura aqui interessante. Deixa eu ler aqui para vocês aqui. E já deixa eu reforçar outra coisa aqui para vocês também. Irmãos, tudo que já foi, tudo que há de ser, e Deus pede quando tudo passou. A Bíblia ela é cíclica, né? Está sempre se repetindo. Qualquer evento, qualquer coisa que acontecer, procure na Bíblia que em algum lugar aconteceu. Eu não tenho capacidade de ver todos os acontecimentos na Bíblia, irmão Cláudio, mas eu sei que em algum lugar aconteceu. Por exemplo, assim, todas as vezes que tu vê o plano de redenção na Bíblia, no Velho Testamento, tu pode ver, irmão, toda vez que tu vê o plano de redenção, tu sempre vai encontrar 3 personagens. Se tu não encontrar esses 3 personagens juntos, volta e lê de novo que tu leu mal. Eles têm que estar lá. Cristo, o mensageiro e a noiva. Vamos para uns tipos, né? Ruth, Boaz, o moço segadores. Esther, Assuero e Mardoqueu. Ou Memucã também, né? O 7º eunuco. Nós temos também Rebeca, Eliezer, Isaac. Sempre esses 3. E vamos caminhando esse caminho, sempre vamos encontrar esses 3 juntos. Quando nós chegamos em Malaquias capítulo 4, que é o pilar de fogo, o Martins sempre dizia, Malaquias capítulo 4 é o pilar de fogo. Quando chegamos então ali no pilar de fogo, Malaquias capítulo 4, o que nós temos? Eis que eu vos envio, eu quem? O Senhor. Então o Senhor aparece ali. Vos envio para quem? Para a noiva. Então a noiva está ali. Nas entrelinhas, mas ela está ali. Eis que eu vos envio. Está se dirigindo para alguém. O profeta Elias. Então ali aparecem os 3 de novo. Quando nós chegamos aqui em Apocalipse capítulo 10, aqui também, irmãos, está perfeitamente. O mensageiro, Cristo e a noiva. Vamos ler todo o capítulo aqui.
uma parte dele. Diz assim: e vi outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem, e o arco-íris estava sobre a sua cabeça, e a sua face como o sol, e seus pés como pilar de fogo. Deixa eu dar uma paradinha aqui e falar outra coisa para os irmãos. Vocês não estão me acompanhando, irmãos? Vocês não estão com sono, né? Vocês estão bem? Estão animados? Então deixa eu continuar. Vocês sabem, irmãos, que quando tiraram essa fotografia aqui na revista Look, uns dias antes eles tinham feito uma reportagem de um arco-íris lunar, que é difícil acontecer. O arco-íris sempre acontece por causa da luz do sol. Mas naquela ocasião aconteceu com a luz da lua. E a gente sabe que a lua representa também a igreja. E a lua também tem o pacto, né? O sol da justiça, ele desce através do arco-íris, como a Brana disse, né? Mas também a noiva também tem o pacto, né? O irmão Brand disse na mensagem, acho que Apocalipse capítulo 4, que ele disse, né? Que quando Noé olhou para o céu e viu aquele arco-íris de 7 cores, ele estava vendo a noiva de Cristo. Que a noiva representa também o arco-íris de 7 cores. E foi a lua que produziu. Não porque ela tem luz própria, mas a luz do sol batendo nela refletiu e ela produziu o mesmo arco-íris que o sol reproduz. Amém? Eu falei no culto onde para os irmãos, nós recitamos muita mensagem, está na hora de nós começar a reproduzir a mensagem. A gente tem que reproduzir a mensagem, não só recitar. Reprodução. Então a lua reproduz o mesmo pacto, irmão Erasmo. E eles tiram a foto. E aí eles colocam, irmão, que interessante, eles colocam as reportagens bem certinho. De um lado da reportagem está o rosto do Senhor Jesus Cristo, e do outro lado está o arco-íris misterioso que apareceu. Aí quando tu pega a foto e tu olha assim, o arco está perfeitamente sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Deus cumprindo a sua palavra, Apocalipse capítulo 10 e versículo 1. E vi outro anjo poderoso descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris estava sobre a sua cabeça, e a sua face era como o sol, e seus pés como pilar de fogo. Daí também, esse pilar de fogo também tem um detalhe aqui interessante. Por que ele está com os seus pés como pilar de fogo? Quando ele sai completamente daquele lugar de intercessão, então ele já está sobre o altar de bronze, porque é tempo de juízo. Então os pés dele estão como latão, como bronze, porque agora está para julgamento. Cabeça branca, os olhos como chama de fogo, ele está vindo para quê? Para um julgamento. Amém. Quantos creem aqui que o sétimo selo é a vinda do Senhor? É a vinda do Senhor. Qual delas? A única e perfeita vinda dividida em 3 partes. Primeira vinda é sétimo selo, segunda vinda é sétimo selo, terceira vinda é sétimo selo. Tudo está dentro do sétimo selo. Amém? Querem um silêncio no primeiro selo? Diz que Maria, quando via Jesus crescendo na graça e no conhecimento, diz que ela guardava tudo em segredo no seu coração. O que era aquilo? Sétimo selo, segredo sendo guardado. A Maria não tentou explicar. Mas tá vendo esse menino que está pregando para vocês aí? Vou contar para vocês, esse menino aí, ó, um anjo apareceu. Irmão, essa é um monte de personificação e ninguém entendia nada. Ela olhava, ela sabia o que estava acontecendo e guardava tudo no seu coração. O que é isso? Sétimo selo, guardava segredo. Amém? Guardando segredo, né? Oh, glória! E tinha em sua mão um pequeno livro aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. E ele clamou em alta voz, como quem ruge o leão. Já é leão, né? Já não é mais o cordeiro, agora aqui ele já está como leão, vindo para julgamento. E quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes. E quando 7 trovões proferiram suas vozes, ele estava prestes a escrever. Agora, deixa eu parar aqui de novo. Eu gosto que a igreja interaja junto. Eu quero que você compreenda o que eu estou falando. Por que, irmãos, que o João ia escrever? Por que ele ia escrever? Ei, Modegar, por quê? Moraz, por que ele ia escrever? Porque ele compreendeu. Então ele sabia o que o Sete Trovões tinha falado. É isso! Agora a pergunta: quem João representa? A noiva? A noiva capta.
Mas nem sempre é permitido tudo aquilo que ela capta, ela tenha que falar. Amém? Quando ele está pronta, guarda segredo. Não fala nada. Isso é sétimo selo. É para ti só. Volta para tua igreja. Prega lá que Deus é amor. Não conta nada. Os irmãos entendem os símbolos, né, irmão? Não conta nada. Segredo. Silêncio. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E houve uma voz do céu que me dizia: sela essas coisas que os sete trovões proferiram. Não escreva, não fala nada, fica quieto. E o anjo que vive de pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para sempre, sempre o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nela há, que não haverá mais tempo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus, aqui está a outra parte também, que daí eu falei no culto com os irmãos ontem. O mistério de Deus será cumprido. Como é que está na sua aí? Será? Será cumprido, né? Então, o mistério tem que ser cumprido. A gente sempre tem na mente, irmão Cláudio, como revelado, né? O senhor pode ver, a Bíblia diz que é cumprido, né? Falei para os irmãos do culto ontem, irmãos, nós somos habilidosos, irmão Edgar. Temos habilidade de recitar as mensagens. E quem é que está reproduzindo a mensagem, né? A mensagem tem que ser reproduzida. Por exemplo, assim, se o irmão André partir amanhã ou depois, ele já se reproduziu. São as duas crianças dele. Isso é uma reprodução. Os irmãos entendem? Olha como é que tem que se reproduzir. Deixa eu continuar lendo aqui. Os irmãos também que eu não estou lendo para a minha anotação, eu não estou lendo as mensagens. Estou sendo dirigido pelo Espírito Santo. Quero que os irmãos acompanhem essa direção do Espírito Santo, tá? E a voz do céu que ouviu falar comigo, novamente diz: vai e toma o pequeno livrinho que está aberto na mão do anjo que estava em pé sobre o mar e sobre a terra. Agora aqui está a parte boa. Vê, irmão Cláudio, que ele não mandou pegar o livro da mão do irmão Brana, do sétimo anjo. Mandou ao anjo forte. Sabe o que isso me faz pensar, irmão André? Que essa mensagem maravilhosa que veio da parte de Deus nos leva a nós a olhar completamente para Jesus Cristo, gente. Para Jesus Cristo. Mas o espírito, irmão Cláudio, religioso entrou no meio da mensagem, que torna os crentes da mensagem católicos. A branolatria entra neles. Eles acham que eles têm que voltar a olhar para o irmão Brana. E não é. O irmão Brana diz: volte a olhar para Jesus. Quando ele termina de pegar o sétimo selo, ele diz: agora convém que eu diminua e que ele cresça. E agora não tem mais nada para fazer, porque não pode ter dois de nós aqui. Ele sabia que o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, estaria presente entre o seu povo, e esse seria o suficiente. Amém, Jesus? Então, vai na mão do anjo forte. E aí agora tem que ser audacioso. E aí essa parte, Modegar, que às vezes que os tímidos não vão herdar o reino do céu. Ah, mas vai que... Mas está tão bom assim, já... Não é o suficiente. É o que nós cantamos aqui. Eu quero mais de ti. Tem mais, Senhor, eu quero mais. E aí foi como eu citei aqui no início da pregação, ou no início do culto. É você ser realmente o Caleb, porque o profeta diz que a noiva no tempo do fim representa o Caleb. E quando o Caleb chega e diz: olha, eu entrei nessa terra, Moisés prometeu que eu ia ter uma parte, eu quero a minha parte. Não se esqueça, eu tenho uma parte aí, hein? Aleluia! Isso é ter ousadia, irmão. Aleluia! E é nesse sentido que os tímidos não vão herdar o reino do céu, né? Aí o que tu quer? Dá-me esse monte. Dá-me a pirâmide. Mas, rapaz, Hebron... É o pior lugar que tem, cheio de gigantes, mas é aí que eu quero mesmo. Deixa eu matar cada um deles. Hein, aleluia. Quanto maior o desafio, maior a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai, toma o livro, né?
E eu fui até o anjo e disse, dá-me o pequeno livro. E ele me diz, toma e o come. Então, atitude, né? É tempo de nós tomarmos a palavra, comermos a palavra. Quando você come a palavra, irmão, aquilo que você come torna-se um com o teu organismo. Quando você come a palavra, você torna-se um com a palavra, você passa a reproduzir a palavra também. Aleluia. A reproduzir. Não só citar, mas está também reproduzindo. Pensamento que eu tenho, né? Pensamento que eu tenho aqui. Fala rapidinho para os irmãos esse pensamento. Imagina, Mordecai, eu vou na tua casa e o senhor me chama lá na sua garagem. Ah, Davi, deixa eu mostrar uma coisa para ti aqui. Comprei aqui uma Ferrari de 120 mil. Ou mais, acho que a Ferrari é bem mais do que isso aí. 120 mil é um Camaro, né? Bem mais, né? 1 milhão aqui, uma Ferrari aqui. E me mostra a cor, o ano e a potência. Tá, irmão Edgar, e liga ela para me ver. Irmão Davi, eu não sei ligar essa Ferrari. Adianta alguma coisa? Outra coisa, eu vou encerrar, mas eu tenho que falar isso aqui, porque o Espírito Santo me move a falar essas coisas, sabe? Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo para os irmãos do culto de Alvorada o seguinte, e aqui eu vou mudar um pouquinho a direção da pregação. Eu falei para os irmãos da Alvorada o seguinte, eu disse, olha irmãos, é o seguinte, a vinda de um profeta é sempre sinal de bênção. Crede no Senhor Deus, serei seguro, crede nos seus profetas, prosperarei. Amém. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Amém? Vocês creem assim? A vinda de um profeta é um sinal de bênção. Também, a vinda de um profeta também é sinal de juízo. Quando Samuel foi até a casa de Jessé, a primeira coisa que Jessé perguntou, o homem de Deus, tu vem em paz? Que com o profeta não tinha. Quando Saul popou lá o rei, que barulho é esse que eu estou ouvindo? O que esse camarada está fazendo vivo ainda? Aqui, Rafael, eu digo para ti, assim como tu desfiliou muitas mães, hoje a tua mãe vai ficar desfiliada também. E já meteram a espada, né? O profeta não tem muita coisa, né? Juízo, né? Então a vinda de um profeta pode ser bênção, pode ser juízo. Vocês estão felizes de ter recebido a palavra? Vocês estão felizes? Você sabe que a palavra para nós é uma bênção? E ela pode ser também um juízo para nós? Em que ocasião? Depende como você está recebendo a palavra. Eu recebo questionando, colocando dúvida. Quando a palavra caiu nas mãos dos filisteus, o que eles fizeram? Colocaram na frente de Dagon. Acima da palavra tinha o ídolo deles. A palavra está acima de tudo na tua vida. Não tem nenhum ídolozinho aí que está colocando a palavra diante. Se tem, a palavra vai te amaldiçoar. Todos ficaram com hemorroida naquele vilarejo. Juízo de Deus sobre eles. Tinha a mesma palavra que trazia bênção para Israel, a mesma palavra trazia maldição. Irmão, a palavra na mão do incrédulo é uma desgraça. A palavra na mão do crente é uma bênção. Na mão do incrédulo é uma maldição. Trouxe maldição para eles. Quando eles perceberam que eles tinham nas mãos, aí eles não têm percepção, né? Levaram de volta. Não queremos isso aqui. Né? Prefiro se livrar da palavra do que mudar de vida. Que coisa triste isso, né? Eu prefiro me livrar da palavra, mas não mudo de vida. E as pessoas são assim, né? Aleluia. Glória a Deus. Aí levaram lá para o outro pessoal curioso, foram abrir a arca, morreu 30 mil homens, irmão, num dia. Foram olhar para dentro da arca. Meu Deus, o que nós temos aqui? Que coisa horrível. Vamos devolver para os donos original, devolver para Israel. Agora que está a parte triste. Irmão, a arca do Senhor ficou 20 anos na casa de um judeu. Não aconteceu nada com ele. Nada. Depois ficou 3 meses na casa de Obed. Irmão, a casa de Obed prosperou. A mesma palavra que ficou com 20 anos, não fez nada com a palavra, não produziu nada. Não sabia o que tinha nas mãos. O outro lá em 3 meses, o que eu tenho? O que eu posso fazer com isso aqui? Coisa boa, irmão, se os crentes pudessem tomar Deus em sua palavra e saber o que Deus nos deu, o que pode reproduzir com isso. Ou nossas mensagens estão só enfeitando as nossas estantes. Um reproduziu aquilo que a casa dele prosperou, irmão.
prosperou mais do que todos. Aquele deu testemunho, que ele sabia o que ele tinha na casa dele. Outro ficou 20 anos, não aconteceu nada. 30 anos que eu tenho de mensagem. Aquela velha vida medíocre, né? Aquele crente religioso. A minha Bíblia diz o seguinte, que o evangelho é dinâmico. A minha Bíblia diz que aqueles que recebem a Jesus, eles passam a viver em novidade de vida. Acaba a ruta, não. Mas tu vence uma, vem outra. Não é aquela coisa assim, remoendo sempre no velho moinho, sempre as mesmas coisas, né? Sempre uma coisa, né? Aquela velha vida medíocre, né? Como aquele mendigo que eu preguei uma vez, morreu um mendigo nos Estados Unidos, aí pegaram a mochila dele, rapaz, tinha quase 1 milhão dentro da mochila dele. Passou fome, sede, dormiu mal, se vestiu mal, um monte de dinheiro na mochila, não sabia que tinha. O pessoal foi dando, né? A mente fraca, foi guardando, quando foram ver, estava quase 1 milhão na mochila. Quantos crentes estão perecendo, gente? E não sabe o que Deus deu para eles. Essa mensagem que é uma bomba atômica, irmão. Então a palavra é maravilhosa. Depende de como nós recebemos ela, né? Amém. Eu já vou encerrar aqui, deixa eu só mostrar uma coisa para os irmãos do quarto. Também tem uma outra parte, outros cultos, a gente dá o segmento aqui, né? Eu gosto dessa direção que o Espírito Santo nos dá, né? E a gente sai fora daquilo que a gente planeja. Deixa eu ver se eu apago aqui. Nosso quadrinho está ficando um pouco ruim já, mas está servindo, né? Está sendo uma bênção também. Bom, deixa eu ler aqui uma escritura para os irmãos aqui. Eu vou riscar agora e nós já vamos encerrar. Só para ter o desfecho aqui. Hebreus capítulo, eu creio que é o capítulo 12, se não me falha a memória, capítulo 12, e o versículo 24. Vamos ver se é isso. 12, 24, sim, está aqui. Deixa eu primeiro riscar aqui para vocês. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui o período das 7 eras da igreja, representar aqui como um castiçal. 7 eras da igreja. Nós temos aqui o período 3 anos e meio da tribulação. Nós temos aqui o período da terceira vinda, né? Terceira vinda, juízo para as nações, julgamento das virgens nécia, período da 7 taças, batalha do Armagedon, enfim. Depois nós temos aqui o milênio, né? Milênio. Depois lá segue a eternidade. Mas aqui que eu quero parar aqui. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui as 7 eras da igreja, que é a dispensação da graça, dispensação da igreja. É a dispensação que o Espírito Santo está na terra formando um corpo. Tá? Formando o corpo da noiva. Amém? Durante essa dispensação, todos que entram nesse corpo entram como noiva. Seja gentil, samaritano, judeu, todos entram como noiva. Os que entram nesse tempo de graça. A primeira era da igreja, a maioria era formada de judeu, mas não entram como povo judeu, eles entraram como noiva, porque estão dentro da dispensação do Espírito Santo. Os irmãos compreendem isso, né? Eles não entraram assim, nós vamos se converter como judeu, não. Eles entraram no tempo de graça como noiva. Ali se cumpriu a escritura, que ele derrubou a parede de inimizade de separação e de 2 povos ele faz um. Amém? Judeu e gentil. E é um dos mistérios da mensagem Senhor, esse é o tempo. Lembrando a unidade da noiva de Jesus Cristo entre 2 povos, gentil e judeu. Então, todos que estão aqui nesse período, fazem parte do corpo de Cristo, são a noiva de Cristo. Seja qual raça for. Tá? Quando o Espírito Santo retorna aqui, sim, aí é para tratar com os judeus como judeu. Que aqui agora é o tempo deles. Aqui é com gentil, aqui é para noiva, seja qual for a raça dele. Amém?
Gentil, judeu, grego, samaritano, é parte da noiva, que recebe o Espírito de graça. Nesse período do Espírito de graça, é o período que o Espírito Santo está fazendo intercessão. Deixa eu parar aqui, irmão. Você agora está passando ali, é 8h30 agora, rapidinho aqui. Só fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Me diga uma coisa para mim. E fugiu aqui, eu vou voltar aqui. Se o Espírito Santo quer que eu fale, vai voltar de novo. Tá. Então o Espírito Santo aqui está fazendo intercessão. Me veio. Vocês sabem que Satanás foi expulso do céu. Quantos sabem que Satanás foi expulso do céu? Quando é que ele foi expulso? Quando ele se rebelou contra Deus, né? Ele é expulso do céu. Onde é que Satanás está agora? No céu. Está no céu, à direita de Deus, fazendo oposição, como promotor, acusação. Você ouviu lá o Davi lá? Uhum. Mas tu já viu que ele também orou e pediu misericórdia? O senhor não viu o Edgar hoje, né? Olha lá o Edgar. Não, mas tu não viu lá que... Assim, isso está acontecendo o tempo todo, irmão Edgar. É uma acusação e uma intercessão, uma mediação. Isso está acontecendo o tempo todo. Tá? Aí eu pergunto, em que período que o diabo voltou lá para cima? Não, porque lá em Zacarias ele já está lá acusando lá o sumo sacerdote Josué. Ele desce ali quando o Espírito Santo sobe, porque ele já pensava que era encerramento. Ele entra no Judas, se encarna no Judas de novo. Só que ele errou o pulo, né? Só que estava acabando o Senhor Jesus Cristo. Só que ali fazia parte do plano de redenção, né? Mas tu vê que no Velho Testamento ele já estava lá acusando o sumo sacerdote Josué, né? Olha as vestes dele, tudo contaminado. Senhor que te repreende, Satanás. E Deus troca as vestes de Josué, sumo sacerdote. Intercessão. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Não tão difícil, né? Estão entendendo, né? Tá assim. Então, irmão Edgar, o seu entendimento, quando é que ele volta? Ele foi expulso. Ele aparece, está lá. Quando é que ele volta? Um dia ele vai descer de novo. Mas por enquanto ele está lá. Quando é que ele volta? Agora, quando a noiva sobe. Não, é para que ele volte para a tema. Quando é que ele voltou lá para cima fazer Ele voltou depois da queda do Éden. Quando ele derruba os filhos de Deus, ele se acha no direito. Agora ele sobe lá, vir fazer uma acusação. Contra quem? Teus filhos pecaram. Entenderam, irmãos? E aí o quartel-general tem os demônios atuando debaixo. Aí abriu porta. E Deus é justo com as suas leis, até que o diabo vai ter que ser justo. Vou ter que te aguentar, tu aqui, acusando meus filhos. Aí rapidamente ele tem que descer, fazer um plano de intercessão, matar um cordeiro, botar sangue sobre eles. Então alguém tinha que morrer, né? Vocês compreenderam, né, irmãos? Amém. Coisa boa isso, né? Então a partir de lá ele está fazendo acusação. Deus é justo. Eu roubei teus filhos. Errei, consegui. Vim acusar eles. Comeram da árvore que não era para comer. Né? Aí Deus é justo, né? Tá certo. Então tá, vamos lá então. Vinde a Razuema então. Onde é que tu vem? Tô vindo e passando a terra. Ele é os audaciosos, ele pode chegar, ele tem acesso. Ele recebeu esse acesso por ter derrubado os filhos de Deus. Né? Porque quando ele tenta fazer a rebelião no céu, ele é expulso com os seus de lá. Então não tinha como acusar anjo lá em cima. Os que ficaram com Deus permaneceram com Deus. Mas os filhos de Deus da terra caíram. Então ele tinha contra quem acusar. Bom, então, aqui o Senhor já está fazendo mediação por nós. Quando chega aqui no tempo do rapto, irmão, o rapto da igreja, o rapto acaba a intercessão. Porque agora é tempo de juízo, né? Limpeza do santuário, agora é juízo, né? Agora que o santuário está sendo limpo. Lá na 7ª trombeta diz, né? Está feito, porque limpou o santuário. Nesse período aqui, ninguém recebe o Espírito Santo e nem salvação. Nesse período aqui. Aqui, somente os judeus. É um tempo de silêncio no céu. E aqui que nós vamos chegar no silêncio no céu. Vamos ler a Escritura? O senhor já até encerrou a pregação, né? Mas tá bom, é isso, né? É isso que eu quero, que eles vão ficar. Que bom! E é isso aí. Ó,
E está aqui a escritura. Hebreus capítulo 12 e versículo 24. Vamos lá. E Jesus, o mediador de um novo pacto, e o sangue da aspersão, que fala algo melhor do que o sangue de Abel. Então, a intercessão está baseada no quê? Em falar. Não acusa, é meu filho, eu morri por ele. Estão entendendo? Mediação, o sangue falando mais alto a nosso favor. Compreenderam, né? Para me encerrar, eu quero que vocês compreendam isso. A mediação está baseada em falar. Não acusa, é meu filho, meu sangue foi derramado por ele, eu tenho misericórdia, ele se arrependeu, ele voltou atrás. Sabe que arrepender é voltar atrás, né? Ele mudou de direção, ele se converteu. Ele está sempre fazendo isso. Quando chega nesse tempo que a noiva sobe e as nécias que elas já entram salva, então não tem graça e salvação. Então, para a intercessão, o que acontece no céu? Silêncio. E houve silêncio no céu. Não para sempre, por quase meia hora, porque depois retorna de novo, né? Aí Deus tem céu 144 mil, nações do milênio vão ter oportunidade, no trono branco vai ter salvação, porque não é um silêncio perene, é por quase meia hora, um espaço de tempo até que o santuário seja limpo. Vocês vão compreender, irmãos? Vamos colocar de pé, não vamos seguir mais adiante, como eu disse. Sétimo selo é profundo, não podemos pisar forte no gelo fino, né? Compreenderam ali, irmãos? Vou colocar aqui para ficar bem claro aqui, ó, silêncio, né? Silêncio. Aleluia, silêncio. Não tem intercessão, ninguém está falando a favor de ninguém, né? Vocês estão felizes? Todos compreenderam aqui, Senhor Jesus? Obrigado, Senhor. Por esse culto abençoado que o Senhor tem nos dado, pela inspiração do Teu Espírito Santo. O Senhor sempre tem um pão especial para repartir com a Tua igreja. Eu sei que os Teus filhos saíram de casa, não vão sair daqui frustrados, eles vão sair daqui alimentados com a Tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, que essa palavra, Senhor, essa mensagem que o Senhor tem nos enviado, não seja apenas para nós recitarmos, termos guardado nas nossas estantes, guardado nas nossas memórias, mas que o Teu Espírito Santo vai ter misericórdia de nós, Senhor, nós possamos reproduzir tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Se a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. No precioso nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos ler a palavra da ceia. Creio que é um momento solene também a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na mesma noite em que ele foi traído tomou o pão, e tendo dado graça partiu e disse, tomai e comei esse meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois da mesma maneira também ele tomou o cálice depois de cear, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as que beberem em memória de mim. Porque todos os que comerem esse pão e beberem esse cálice anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e sangue do Senhor. Mas examine-se, pois, a si mesmo, e assim como desse pão, beba desse cálice. Que aquele que come bebe dignamente, come bebe, condenação para si mesmo no discernimento do corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, seremos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. O irmão pode já desligar a gravação, tá bom? Ser do Senhor já mais pessoal. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real?